de recebê-los aqui mais uma vez para o nosso bate-papo semanal. Na semana passada, eu não pude estar com vocês aqui. Nosso filho nos substituiu na realização do rito. Já soubemos, né, que foi tudo certo. E hoje a gente dá continuidade, né, à proposta inicial. Eu já vi que algumas pessoas estão aqui hoje nos conhecendo do trabalho. E eu vou dizer o seguinte, a nossa pedagogia, e essa é a liberdade que recebemos esse ano, é falar bastante sobre o esclarecimento espiritual. Eu vi que a nossa filha já veio aqui à frente, a Maracanã já veio aqui, falou das nossas obras. E dentro dos esclarecimentos espirituais é importantíssimo, né, que a gente valorize os nossos próprios trabalhos. São livros que trazem aí mensagens diversas, nos chamando a essa reciclagem espiritual. E nós nos propomos, né, nesse ciclo de 2023, falarmos aqui de uma obra mediúnica de nossa casa, que é Assim Falaram os Guias. Já vi que algumas pessoas estão com ela aí acompanhando. E nesse compromisso, a nossa intenção é pelo menos fazer um breve resumo na nossa ótica daquilo que a gente entende que é a mensagem de cada um dos leitores para aguçar esse nosso sentido de pesquisa. Então esse livro, né, Assim Falaram os Guias, ele traz informações espirituais da criança, do caboclo, do pai velho, do Exu. E nós iniciamos falando sobre a primeira mensagem, que era um trem chamado Umbanda. A mensagem do Pai Benedito. E ele vem falando das fases de uma forma bem metaforizada, nos mostrando que esse trem chamado Umbanda, ele tem várias formas, né, de trazer a luz do Cristo através dos orixás. E ele vai fazendo uma historieta na linguagem coloquial dele, nos trazendo essas informações. Passando para o capítulo 2, e eu queria até ratificar, corrigir um erro de afirmativo que fizemos, dizendo que a mensagem era do Caboclo Cobra Coral, do mestre Adriananda, mas não. O segundo capítulo, né, chamado Alerta, quem está aí acompanhando pelo livro, ele é a mensagem do Pai Benedito, que no meio da mensagem em diante aparece uma outra entidade chamada Exu Caboclo, que também é um Exu que trabalha conosco. E essa mensagem, ela foi uma mensagem que foi gravada no dia de atividade interna, e o Pai Benedito trouxe as informações, e no meio do caminho entrou o Capa Preta também dando os recados dele. Então o título já é por si só sugestivo, né? Alerta. E hoje nós víamos, salvo aqui o engano, nesse segundo capítulo, na página 45, depois vocês conferem lá, me parece o terceiro ou quarto parágrafo, nós lemos um trechinho pequenininho, a mensagem é muito rica, né? Então não dá para fazer um comentário por mais de um ou dois parágrafos. Mas nesse terceiro ou quarto parágrafo da página 45, o Pai Benedito, né, ele inicia dizendo que todos nós temos um propósito na Terra. E ele vai dizer que esse propósito é o processo evolutivo. Todos nós temos um compromisso com a evolução. Seja a evolução individual ou a evolução coletiva, naquilo que a gente contribui. Para que a gente consiga, assim, ampliar o leque de entendimento a respeito das questões espirituais. E aí ele vai dizer, né, que nesse processo evolutivo nós acabamos, pelos engodos, né, que a matéria nos oportuniza, sendo ludibriados, né, pelas nossas próprias escolhas. Aliás, essa é a fala bem predominante de Alerta, né, que é o título do segundo capítulo. Mas ele vai dizer: equívocos são cometidos, erros são repetidos e advertências são ignoradas. Só essas três afirmativas dele já dá para a gente conversar aqui uma hora. E quando ele fala de equívocos são cometidos, quem de nós não comete equívocos? Todo momento nós estamos cometendo. E qual que é o nosso desafio no processo evolutivo? Reciclar sempre. E eu aprendi, né, com os mentores de nossa casa, que dentro do processo da reciclagem, na busca do processo evolutivo, a gente pode se desafiar todos os dias. Então hoje nós estamos na terça-feira. Fizemos muita coisa hoje. Desde a hora que a gente já levantou, fizemos lá os nossos atos repetidos, né? Que é aquele de levantar, lavar o rosto, escovar os dentes, tomar café. Isso a gente faz todo dia.
E se erramos ainda ou deixamos de fazer é porque a gente está se ignorando. Mas, no processo do dia, a gente vai aí se envolvendo com várias atividades. E a gente comete aquilo. Às vezes falamos um pouco mais rústico com alguns, ou às vezes ignoramos a atitude do outro, ou às vezes sequer estamos preparados para enfrentar aquele dia. E aí bate aquela preguicinha, não é assim? Todos os dias nós temos esses desafios dentro do processo. E cometemos esses equívocos. E qual que é o desafio íntimo da performance da melhora? É dizer para nós mesmos, no dia de amanhã eu vou ser melhor do que eu fui no dia de hoje. Para tentar, de alguma forma, obstruir esses equívocos. E como que a gente consegue visualizar os equívocos? Baseado nos resultados que quase sempre são fatais, que evoca o que a gente já vem conversando aqui há algum tempo, que são as nossas escolhas. Fazemos escolhas todos os momentos nós fazemos. E essas escolhas podem ser positivas ou negativas. E aí é que vão surgir os erros. Se elas são negativas, fatalmente vai ser um equívoco. E nós vamos ter um resultado dessas escolhas. Só que aí ele vai mais longe, né? Ele fala que erros são repetidos. Ou seja, nós insistimos no erro. E às vezes bastaria uma reflexão íntima de poucos minutos, né, para analisar aquilo que... Exemplo, maltratamos uma pessoa, se fazemos uma reflexão rápida, nem pedir desculpa. E corrigir o erro. Mas às vezes ignoramos essa reflexão íntima e continuamos avançando nos minutos e horas de um dia. E às vezes renegando aquilo que está a escândara para nós. Advertências são ignoradas. Quantas e quantas vezes nós mesmos somos advertidos pelos nossa própria consciência? Fazemos algo que começa a nos incomodar, não é assim? Eu dei um exemplo aqui agora. Se você maltrata alguém, a sua consciência já te igual, poxa, podia ter sido um pouco, cara. Parece que é uma vozinha interna dentro de nós, nos chamando à reflexão, que é íntimo. E quando nós falamos de um processo evolutivo, isso acontece todos os dias. E nós temos a possibilidade de rever a atitude todos os dias. E aí dentro, né, dessa pragmática do texto, dentro do parágrafo, quando ele diz que equívocos são cometidos, erros são repetidos e advertências são ignoradas, é exatamente o que acontece conosco. E num processo evolutivo, nós precisamos ser senhor, ou senhores ou senhoras do nosso caminho. Para vocês, senhoras, precisam ser imperativos no poder de vontade. E decidir onde querem chegar e qual que é o objetivo que estamos buscando no processo evolutivo. E quando nós fazemos aqui uma reflexão da pedagogia doutrinária da casa, o mentor Caboclo Palma Coral, o mestre Nenananda, eles nos ensinam que nós precisamos estar constantemente buscando uma vida boa. Não é uma vida de sofrimento. E aí aqueles desafios mais antigos, né, que já frequentam os nossos encontros de texto, vão se lembrar. Qual que é o nosso grande desafio do processo evolutivo? Viver a vida e saber se preparar para a morte. Esse é o produto que nós buscamos no final da existência. E o que é viver a vida? Se não colocar em prática os ensinamentos espirituais. Então, precisamos desafiar todos os dias. E basta você mesmo fazer esse desafio íntimo. Eu vou tentar ser um pouquinho melhor amanhã. E saia da inércia, daquilo que é costumeiro. O processo evolutivo, ele só acontece quando você recicla em si mesmo o processo consciencial. Se você já consegue se auto-observar, você entra no primeiro escalão da iniciação. Que é comum para nós. Não só para nós, eu falo isso aqui sempre, não só para nós que estamos de branco. As pessoas acham que o processo iniciático, do ponto de vista mediúnico, para nós que estamos integrados numa corrente, sim. Mas dentro do contexto da coletividade, todos nós estamos ungidos pelos
pelo mesmo campo de possibilidades. E quando se fala em iniciação, nós estamos falando de autoconhecimento, autoaperfeiçoamento. E se eu começo a ter consciência dos próprios atos, eu vou me desafiar. Nós vamos nos desafiar. Dia após dia. Por isso, a frase de efeito. Viver a vida e saber se preparar para a morte. Porque o produto final da nossa existência são as coisas boas. Jesus já nos ensinava isso, né? O mestre de todos. Ele dizia, não acumuleis tesouros na terra, onde as traças e os ferrugem a consomem. Mas acumuleis tesouros no céu, onde nem as traças e o ferrugem poderá consumir. Não com essas palavras, mas no sentido disso. Isso não seria viver a vida e saber se preparar para a morte? Imagina todos nós chegando ao final de um processo evolutivo de encarnação, uma passagem breve, e saber que a gente tem alguma coisa do outro lado. Que chegar de mão malandro, perigoso. Qual é a reflexão da noite que eu queria com tudo que eu já falei? Pensa nisso. Nós cometemos equívocos, nós ignoramos advertências, e nós, mais do que isso, acabamos pelos engodos, né, das coisas fáceis, deixando o tempo passar. Quando você acha que já não há mais tempo. É agora. Quando nós falamos de desafio, é agora. Comece agora. Se você fizer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois da manhã e assim por diante, pode ter certeza. Saímos do ponto em que estamos. E aí essa performance, né, cada um por si só saberá identificar. Aliás, eu venho falando isso aqui. Isso puxando a sardinha para o nosso lado. Dizendo que cada vez que nós nos encontramos aqui à terça-feira, nós temos essa possibilidade de modificar as coisas. Seja no campo energético, seja no campo emocional, seja no campo psíquico. A gente chega aqui angustiada com alguma coisa que a gente não consegue explicar. Mas você senta num ambiente espiritual como estamos aqui, a energia vai movimentando, a gira vai acontecendo, aí no final você já sabe a ideia. Você dá aquela desoperada. Pode, a princípio, parecer que não é consciente. Mas no nível profundo é inconsciente. Quando você assusta, você já está tendo consciência dessa transformação. Isso é o autoconhecimento, que é a primeira fase da iniciação. E quando nós vamos bem nessa primeira fase, a gente envolve outros. Aí é o conhecimento do meio. É a iniciação do meio. Mas a gente volta a conversar um pouco mais sobre alerta na nossa próxima terça-feira. E eu espero que o nosso bate-papo de hoje sirva para a gente refletir durante o sono noturno. Apesar que ninguém dorme, né? Quase sempre a gente dorme. A gente volta para a realidade espiritual. Mas é isso, aproveitem o rito, né? Aranauã, como a gente costuma dizer, né? Aranauã, bênçãos de paz e luz. Ou o Saravá, né? Que essa natureza seja movimentada em benefício de todos nós. Axé.